Gostaria de deixar aqui uma palavra que se encontra em Marcos 9:24, capítulo 9, versículo 24, que diz o seguinte: Imediatamente o pai do menino, com lágrimas, clamando, disse: Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus estava diante de uma situação bem complicada aos nossos olhos, mas não para ele, porque ele tudo pode fazer. Aquele pai, esse pai queria a cura do filho que estava endemoniado. Já havia tentado com vários tipos de pessoas, até mesmo com alguns dos apóstolos, para que eles pudessem, se pudessem, expelir o demônio do corpo desse menino. Nada havia do que se fizesse que dava resultado. Esse homem chega a Jesus e pede: se tu podes, Senhor, me ajuda. E Jesus disse: tudo podes. Só que aquele pai diz: eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Na verdade, ele não cria, por várias decepções que teve na vida, ele não cria verdadeiramente que Jesus ia fazer daquela operação, daquela maravilha de expulsar o demônio do seu filho. Mas ele queria crer, ele queria buscar essa fé, ele queria possuir essa fé de acreditar que aquilo poderia ser possível. Mas diante de tanta decepção, aquela fé dele tinha se dissipado e ele clamou ao Senhor: ajuda-me na minha incredulidade. Muitos que ouvem agora podem estar nessa situação desse pai, decepcionado com muitas coisas e achando que Deus não está do seu lado, achando que Deus está longe, achando que Deus não pode mais ouvir a sua oração, ou achando que Deus se esqueceu de você. Por isso, a pessoa logo vai perdendo a fé aos poucos, abandona os caminhos de Deus, se afasta de Deus, correndo assim um grande risco de cair em todo tipo de solução que há no mundo. A grande verdade é que devemos fazer como esse pai que em desespero clamou: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, eu quero crer, Senhor, mas eu não consigo. Eu dependo de Ti para isso. Eu quero acreditar de novo. A gente tem que chegar diante de Deus, confiar que Ele vai nos responder. Certa vez os próprios apóstolos disseram a Cristo: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta a nossa fé. E diante do caos iminente no mundo inteiro, muitos têm perdido a fé, muitos têm entrado em depressão, têm tirado a própria vida, muitos têm se desgastado em várias coisas que Deus condena por causa de frustrações do cotidiano, de várias decepções. Que possamos, como esse pai, clamar a Deus: ajuda-nos na nossa incredulidade, porque só Deus que pode nos fazer vencer. Só Deus que nos dá fé. A fé é um dom de Deus, ela não vem de homens. Muitos estão querendo ter fé, estão querendo crer em Deus e não conseguem. Busque a Deus, clame a Deus. Certa vez um jovem confuso, numa crise existencial, ele disse: Senhor, eu quero crer em Ti, eu quero fazer a Sua vontade, mas eu não tenho fé suficiente, Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Como disse os apóstolos, digo eu também: ajuda-me, aumentando a minha fé, ajuda-me na minha incredulidade. Senhor, dá-me um sinal para que eu possa crer em Ti novamente. E esse jovem recebeu um sinal de Deus que não mudou a vida dele naquele exato momento. Aproximadamente 1 ano depois, esse jovem se converte, se torna um cristão que ama o Senhor. Por quê? Porque ele não desistiu de orar,
Ele orava incessantemente: Senhor, dá-me a fé necessária para te servir. Dá-me a fé necessária para fazer a tua vontade. Porque eu quero fazer sua vontade, só não consigo. Existem muitas pessoas assim hoje. Meus irmãos, e o segredo é não parar de orar. O segredo é não desanimar. Porque Deus, Ele às vezes nos prova parecendo que está tardando a nos responder. Mas tudo tem um tempo dele. Persistir na oração, meus irmãos. Asseguro vocês que há vários testemunhos, até aqui mesmo na internet, de pessoas que não desistiram de orar, que não desistiram de buscar uma resposta de Deus, que no final de tudo receberam a fé necessária, receberam a esperança da vida de Cristo em seus corações. Pessoas que estavam em dúvida, pessoas que estavam confusas, pessoas que estavam numa tremenda crise existencial, até mesmo depressivas, sem ânimo algum, sem nenhum tipo de expectativa na vida mais. Mas mesmo assim, o único recurso era a oração. Esse jovem buscou e Deus o abençoou, dando a fé que ele buscava. Esse é um testemunho verídico, meus irmãos, e que eu acompanhei de perto, bem perto. E assim foi maravilhoso o que aconteceu na vida desse jovem. Da mesma forma como aconteceu na vida desse pai que tanto esperou pela cura do seu filho, para que seu filho fosse liberto daquele espírito imundo. E só Cristo pôde fazer tal obra, tal maravilha na vida dele. E só Cristo pode nos dar a fé. Só nos assegurando nele, só buscando ele, só pedindo a ele. Ele disse: tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, eu vos darei. Eu vos darei. Fica essa palavra. Nunca desistam. Por mais que a vida de vocês, por mais que a nossa vida esteja um caos, não desistam de orar, clamando a Deus: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Dá-me a fé necessária para te servir. Aumenta minha fé. Dá-me a esperança de novo da vinda de Cristo. E no momento certo, determinado por Deus, Ele vos dará, conforme aquilo que pedirem. Em nome de Jesus. Amém.